Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de legislação penal especial. E hoje nós vamos tratar dos crimes tributários. Nós vamos ver de que maneira os crimes tributários estão principalmente, mas não exclusivamente, disciplinados na Lei 8.137. E eis que, em que pese a maioria dos crimes lá constarem ainda dispositivos relevantes no Código Penal e em outras leis, conforme a gente vai ver. Vamos ver a diferença entre evasão, elisão e elusão. Vamos estudar o sujeito ativo dos crimes tributários, bem como as principais modalidades dos mesmos. Vamos estudar a materialidade dos crimes tributários, passando por uma análise minuciosa da súmula vinculante 24 do STF, uma súmula muito importante aqui para a nossa área. Vamos, na sequência, estudar como se aplica o princípio da insignificância em matéria tributária penal. Está bem? Aplica-se o princípio da insignificância aqui. E então, nós vamos ver como que pode se dar a extinção da punibilidade no âmbito dos crimes tributários, modalidades anômalas de extinção da punibilidade, bem como, conforme a gente vai ver, a suspensão do processo penal, que é uma matéria conexa à extinção da punibilidade. Concluindo a análise de alguns dos principais dispositivos da Lei 8.137, que são bem importantes para esse nosso estudo, nós vamos muito rapidamente mencionar a Lei Rouanet, mencionar os tipos penais do descaminho e da apropriação indébita previdenciária, sendo que esses dois últimos estão previstos no Código Penal. Na sequência, a gente vai concluir falando um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à competência. Então, vamos lá. Lei 8.137, ela disciplina nos artigos 1º a 3º os crimes contra a ordem tributária. E aqui eu enfatizo, todos os crimes contra a ordem tributária estão previstos aqui? Definitivamente não. Definitivamente não. E por que não? O motivo é simples, porque há dispositivos relevantes em outras leis, como a Lei Rouanet, ou seja, nós temos tipos penais especiais na Lei Rouanet, e olha só que interessante, nós temos tipos penais especiais, a Lei 8.137, no próprio Código Penal. Vejamos só que fenômeno interessante. Nós estamos acostumados na nossa matéria de direito penal, especialmente aqui na legislação penal especial, com esta ideia de que nós temos tipos penais mais genéricos na parte especial do Código Penal e tipos penais específicos na legislação esparsa. Um exemplo interessante diz respeito aos atos de tortura, legislação especial, que vem a tacitamente derrogar a esfera de aplicação que seria prima facie do Código Penal com relação aos crimes de lesão corporal e assim por diante. Essa é a lógica do sistema como um todo. Temos várias situações assim. E eis que, quando nós estamos falando de crimes tributários, a situação muda um pouco. Por quê? Porque a Lei 8.137 vem a ter uma aplicabilidade ampla, uma possibilidade ampla de aplicação, ao passo que persistem situações específicas no Código Penal que são disciplinadas por aqueles dispositivos que a gente já vai mencionar. Outra questão relevante diz respeito a outros. O que são esses outros? Outras leis, como a própria Lei Rouanet, ou então partes importantes, tá? Matérias importantes em natureza penal são disciplinadas também comumente nas leis de natureza tributária, está bem? Nas leis de natureza tributária que disciplinam os programas de recuperação fiscal. Quando leis especiais, principalmente essas leis especiais, elas disciplinam o parcelamento de tributos, como que determinados empresários podem se recuperar economicamente e pagar os seus tributos em parcelas. Não raro,
essas leis trazem dispositivos penais muito importantes que vão combinar ou na extinção da punibilidade ou então na suspensão dos processos. Então tá, antes de nós passarmos a análise dos dispositivos da Lei 8.137, nós temos que fazer uma brevíssima diferenciação entre evasão, elisão e elusão. O que é a evasão? Evasão é o crime propriamente dito. Quando se fala em evasão tributária, se fala em crime. É a ideia do indivíduo que não quer pagar os tributos. O indivíduo que não quer pagar os tributos, conforme a gente vai ver, comete um crime, hipótese clássica na nossa Lei 8.137, sendo que, neste sentido, o indivíduo precisa ter tão somente o dolo genérico, repito, o dolo genérico, não é necessário o dolo específico de cometer uma conduta conforme ela está disciplinada na Lei 8.137, não. Basta que o indivíduo queira deixar de pagar o tributo, ou então pagá-los a menor, como a gente vai ver. Essa situação clássica é que é objeto dos crimes tributários. E a elisão? Afinal, o que é elisão? Elisão é quando se evita a prática do fato gerador. Só recapitulando questões básicas de direito tributário, a obrigação tributária ela não existe porque o fisco quer, não é verdade? Você que estudou direito tributário, você sabe que é necessário que surja o fato gerador. Uma vez ocorrido o fato gerador, é que vai surgir a obrigação tributária que só vai se consubstanciar com um fenômeno específico, que é o lançamento, que por sua vez vai gerar o crédito tributário. Este conceito de lançamento, saber que não basta o fato gerador, é necessário o lançamento, vai ser bem importante daqui a pouco. E eis que a elisão fiscal, repito, a elisão fiscal, ela não representa uma conduta criminosa, está bem? A elisão fiscal não representa uma conduta criminosa. Porém, doutrina mormente vem a falar também da elusão fiscal. O que é a elusão fiscal? A elusão fiscal é a situação em que o contribuinte, está bem? O contribuinte, ele vem a realizar um ato de abuso de sua elisão fiscal. Trata-se da hipótese do planejamento tributário abusivo. O planejamento tributário abusivo é, sim, crime a depender da situação, pois está-se diante de cenários em que o indivíduo eventualmente frauda, realiza uma interpretação absolutamente abusiva da lei, afirma que um fato gerador está sendo praticado, mas na realidade é outro fato gerador que está sendo praticado. Se diz que está se procedendo com a importação de determinados componentes e procede-se à classificação aduaneira como se eles fossem de uma natureza, quando eles na verdade são de outra natureza. Aí temos hipóteses em que quando há o abuso, quando há fraude, procede-se verifica-se a ilusão fiscal. E a ilusão fiscal, a depender do cenário, pode representar, sim, um crime. Quando se fala, então, de crime, tá? Crime, a gente primeiro, então, vai analisar o disposto no artigo 1º da 8.137. Então, abre o seu vademécum, está bem? E vamos passar a leitura da Lei 8.137 no artigo 1º, que diz assim, ó: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo. Olha só, pagamento a menor pode sim representar um crime tributário. Ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Olha só, suprimir ou reduzir tributo. E aqui vamos fazer uma brevíssima revisão. Os tributos têm diversas modalidades. Há os impostos, as contribuições previdenciárias, contribuições de intervenção no domínio econômico e assim por diante. A lei está se referindo a tributo ou o quê? A lei está se referindo a tributo, tá? Tributo. E o ponto que diz tributo ou contribuição
é uma redundância. Basta que se tenha uma natureza tributária que você efetivamente está diante de um crime tributário. Tá? Vamos pensar então na hipótese de preço público, tarifa ou preço público. A pessoa que deixa de pagar um pedágio, tá? Em que você tem então o preço público, não é exatamente, não é uma situação de taxa, é uma situação de preço público. E agora, essa pessoa está cometendo um crime tributário? Evidentemente que não. Está bem? Com relação ao objeto, nós temos um tributo e um sentido aí amplo, exatamente nos termos da Constituição Federal. Pode ser imposto, pode ser contribuição e assim por diante. Olha só o que mais. Então, nós temos que é crime a suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social de qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Olha só. Aqui temos um grande problema. O que vem a ser este acessório? A lei fala de acessório. E olha só, nós temos no direito tributário um conceito de obrigação principal e acessória, que é diferente aqui do nosso direito penal. E a jurisprudência interpreta essa ideia de crime tributário de uma maneira um pouco peculiar, está bem? Um pouco peculiar neste sentido. Por quê? Porque no direito tributário se tem a noção de que multa e juros moratórios compõem o principal da obrigação, ao passo que as obrigações acessórias representariam principalmente aquilo que no direito civil das obrigações seriam os deveres, né? Ou seja, as obrigações acessórias lá no direito tributário representam aquilo que no direito civil seriam deveres de conduta. E que deveres seriam esses? O dever de informação. Legislação tributária, então, pode estabelecer deveres acessórios. É interessante que a legislação tributária pode estabelecer esses deveres acessórios até mesmo por ato infralegal. Não é necessário uma lei em sentido estrito. Você pode ter uma obrigação acessória, ou seja, um dever de informar, sendo instituído por instruções normativas, pela legislação tributária, mas não por lei em sentido estrito. Olha só que interessante. Vamos supor que um determinado contribuinte ele atrase o pagamento do seu tributo. Né? Ele atrasou, mas pagou em dia. Então, deve pagar juros de mora, depender do caso. Vamos supor que não tenha enviado determinado documento, ele pode incorrer em uma penalidade, ele pode vir a pagar uma multa pelo fato de descumprir com a obrigação acessória. E olha só, esse tipo de ato, descumprir com obrigação acessória, representa crime tributário? Não, porque aqui, olha só que interessante, o direito penal, doutrina e jurisprudência são praticamente pacíficos neste ponto. Somente o imposto, o valor em si, o tributo em si, é que pode ser objeto de sonegação, de evasão. Está bem? O tributo em si. Ou seja, ainda que a pessoa tenha que pagar uma multa enorme por não pagar o tributo em dia, se ela pagou o tributo em dia, essa multa que venha a ser aplicada a ela, caso não seja paga, não representa crime tributário, está bem? Não representa o crime tributário. Portanto, atente-se ao objeto aí do artigo 1º da Lei 8.137. Bem importante essa distinção. O que é uma obrigação acessória no direito tributário possui, digamos assim, fazendo uma comparação até um pouco grosseira, possui o conceito de dever lá no direito civil das obrigações. E aquilo que no direito civil das obrigações é considerado acessório, juros moratórios e multa, por exemplo, no direito tributário é considerado principal. E tudo isso deve ser deixado de lado quando se faz uma análise dos crimes tributários, porque aqui o que interessa é o valor principal do tributo, tá? O valor principal do tributo. Se uma obrigação acessória descumprida se converter em principal, isso não gera efeitos na esfera penal. Isso gera efeitos lá na esfera tributária. Na esfera penal, não gera efeitos. Continuando aqui, então, a leitura do texto legal.
constitui então um crime e vamos analisar os incisos 1 a 4 na sequência. Omitir informação, prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operações de qualquer natureza e documento ou livro exigido pela lei fiscal, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, bem como elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber ser falso ou inexato. Está bem? E por último, nós temos o inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecendo em desacordo com a legislação. Eu pergunto, quem pode cometer essas ações? Quem pode cometer essas ações? E aqui nós temos o conceito de sujeito ativo, que é próprio do direito penal, e é muito diferente do conceito de sujeito ativo constante lá na legislação tributária. Por quê? Porque na legislação tributária a situação ela é relativamente simples. Basta você ver o artigo 121 do Código Tributário Nacional. Vamos ver lá vamos ver o Código Tributário Nacional, só para a gente ter uma ideia do que vem a ser aí o sujeito passivo da obrigação tributária, também, que aqui no direito penal vem a ser o sujeito ativo, também. Olha só que situação. No direito penal é considerado sujeito ativo aquele que realiza a ação, ou seja, ele aciona, ele realiza a ação, portanto é aquele que comete o ato, está bem? Esse é o sujeito ativo no direito penal. Lá no direito tributário, em decorrência do direito civil das obrigações, tem-se que o sujeito ativo é aquele que tem o crédito e o sujeito passivo é aquele que tem o débito. O sujeito ativo pode executar seu crédito em face do sujeito passivo que tem uma relação de débito com o mesmo. E eis que, lá no direito tributário, tem-se que o sujeito passivo é mais ou menos o sujeito ativo aqui no direito penal. Só que nós temos um problema. Qual que é o problema? Para fins tributários, sujeito passivo da obrigação tributária, obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz se o contribuinte, quando tem relação pessoal direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, ou o responsável, quando sem se revestir da condição de contribuinte, sem revestir a contribuição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa à lei. Não se esqueçam que existe a hipótese de substituição tributária, que é algo que a gente não vai ver aqui. E eis que é possível se ter como sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa jurídica, hipótese clássica, na verdade. Eu arrisco dizer que a maior parte dos tributos do Brasil vem de pessoas jurídicas, IRPJ, nós temos também hipótese de substituição tributária, o ICMS que vem a ser pago principalmente aí pelas pessoas jurídicas e assim por diante. Então, nós temos o seguinte, é possível se ter no direito tributário, também no direito tributário, pessoa jurídica como sujeito passivo aí da respectiva obrigação tributária. Muito comum. E eis que no direito penal se lida com uma lógica diferente. Você não se importa com o sujeito passivo propriamente dito, porque este vem a ser o Estado, em que pese você se preocupar com quem vem a ser o sujeito passivo para fins de determinação de eventual competência. Também a questão de competência é relevante saber quem é o sujeito passivo. Mas o principal questionamento no direito penal vem a ser quem pode ser o sujeito ativo. E no direito penal, tem-se que os crimes previstos na 8.137 são crimes comuns, o que quer dizer que qualquer pessoa pode cometê-los. Basta que essa pessoa esteja realizando o respectivo fato gerador e essa pessoa tem a obrigação de pagá-lo. Qual que é o problema aqui? No direito penal, não se tem crime sendo praticado por pessoa jurídica. Esse também, pessoa jurídica não comete crimes no direito penal, regra geral. Tem exceção? Claro que tem. Principal exceção diz respeito aos crimes ambientais. Crimes ambientais
podem ser cometidos por pessoa jurídica. Os demais crimes podem ser cometidos? Não. Os demais crimes não podem ser cometidos por pessoa jurídica, somente pessoas físicas. E agora, como se lida com essa situação? Quando se tem uma empresa que deixa de pagar os tributos dolosamente, quem que vai responder penalmente? É a empresa? Não, porque pessoa jurídica não responde por crimes tributários. Então, nós temos que ver quem é a pessoa que está realizando essa prática. Quem é a pessoa física? Está bem? Não confunda, então, sujeito ativo penal com contribuinte tributário. Aqui o direito penal vai se preocupar em ver quem era, na estrutura da empresa, a pessoa obrigada a recolher a pessoa obrigada a pagar os tributos, a recolher e pagar esses respectivos tributos. E eis que, então, quem que vai ser nessa empresa? Vai ser o diretor? Vai ser o contador? E a resposta é uma resposta muito comum no curso de Direito. A resposta depende, porque dependerá de quem é a pessoa que possui dentro da estrutura organizacional a atribuição de recolher e pagar os tributos. Se é uma empresa, por exemplo, pequena, muitas vezes é o próprio gestor, o próprio diretor, o próprio administrador. Essa pessoa que vai ser o sujeito ativa do crime tributário. Porém, quando se fala em empresas, às vezes média empresas, um pouco mais complexas, você tem departamentos específicos. E vamos supor que o contador de uma empresa, ele faça questão de não recolher os impostos para fins de diminuir os custos da empresa e ganhar um aumento nessa empresa posteriormente. Essa pessoa pode ser, sim, responsabilizada penalmente pela evasão que está cometendo. O que mais? Visto isto, nós temos que há uma situação interessante que é a do administrador de fato. Não raro, nós temos situações em que empresas têm um administrador de direito, cujo nome consta no contrato social, aquele que foi eleito à Assembleia e assim por diante. Porém, muitas vezes esse é um administrador fantasma, um administrador de fato. Às vezes é uma pessoa que foi decretada a falência, não pode exercer empresa e assim por diante, mas está exercendo irregularmente uma empresa. E essa pessoa está deixando de recolher os tributos. Essa pessoa pode ser responsabilizada aqui por crime tributário? E a resposta é positiva. Visto isto, vamos ver agora importante questão relacionada à materialidade. Esse também, olha só que importante. Nós acabamos de ler 5 incisos do artigo 1º. A gente viu o dispositivo mais importante aí da lei, que é justamente o artigo 1º. A maioria das condutas relacionadas a esse crime estão previstas aí nesses dispositivos que a gente acabou de ver. Porém, não exclusivamente neles. Por quê? Porque nós temos algumas ações, conforme a gente vai ver, vamos pular então, que possuem a mesma natureza no artigo 2º, como fazer declaração falsa, exigir pagar ou receber para si ou para outro o contribuinte beneficiário, lá no inciso 3, qualquer percentagem, ou então utilizar ou divulgar programas de processamento de dados, o inciso 5 do artigo 2º, nós temos práticas que têm a mesma natureza, também são crimes contra a tributária, aquilo que está previsto no artigo 2º. E o artigo 3º vai se preocupar com os crimes funcionais. Esse também, que é, por exemplo, quando o funcionário público ele solicita ou exige para si ou para outro, né, direto e indiretamente, artigo 3º, inciso 2, ainda que fora da função iniciar o seu exercício, mas em razão dela, vantagem devida. Olha só, vamos pensar nas hipóteses de corrupção e concussão fazendárias. Olha só, legislação tributária, a legislação aqui a 8.137, ela vinha a ser específica em relação ao Código Penal, tá? Neste ponto. Porque nós temos um tipo penal específico lá no artigo 3º, que justamente é voltado para os funcionários públicos. Nós temos a concussão fazendária ou então corrupção fazendária. Então, nós temos esses 3 grandes dispositivos, mas vamos voltar ao artigo 1º, que é o mais importante. Lá nos termos do artigo 1º, quando um contribuinte ele deixa de pagar os tributos, ele omite informação, ele realiza um ato de fraude, regra geral, ele está incorrendo nos incisos 1 a 4, está bem? E eis que os incisos 1 a 4, eles são crimes materiais, nos termos da súmula vinculante 24 do STF.
Por que que são materiais? Porque dependem de lançamento, está bem? Esses crimes aqui, ó, dos incisos 1 a 4, eles são materiais porque dependem de lançamento, ou seja, nós temos que ter aí um ato da administração tributária, ou então uma hipótese de autolançamento, está bem? Se não temos o lançamento, não é possível se verificar qualquer crime nessas hipóteses que a gente acabou de ver. E eis que temos também crimes formais. Olha só, artigo 1º, inciso 5, quando se deixe de fornecer nota fiscal. Olha só quantas... Ou então, fora dos padrões exigidos por lei. Nós temos aí um crime de natureza fiscal, né? Um crime de natureza tributária, a pessoa que deixa de fornecer nota fiscal. Quantas vezes, infelizmente, que se percebe isso na prática? E aqui eu gosto de fazer essa observação, que algumas empresas elas podem estar vinculadas a um programa em que você tem um sistema próprio de gestão aí dos recursos, a questão da administração fiscal é um pouquinho diferenciada, né? Tem empresas que não necessariamente são obrigadas a emitir a nota fiscal em si, tá? Porque elas participam de um programa governamental e assim por diante. Porém, as empresas que são obrigadas, elas são obrigadas. E quantas vezes, infelizmente, às vezes a pessoa se hospeda em um hotel de um grande hotel ou algo assim, em que não se emite nota fiscal, um grande restaurante, não emite nota fiscal, um grande hotel não emite nota fiscal. Olha só, já pensou se a administração tributária tivesse que dar um jeito de fazer o lançamento de todas essas obrigações? Seria inviável. E eis que, para essas práticas previstas no inciso 5, quando se deixe de emitir nota fiscal e assim por diante, nós temos um crime formal. Está bem? Então, reforçando, crimes do inciso 1 a 4 do artigo 1º da 8.137 são de natureza material, precisam do lançamento. Inciso 5, formal. Ponto importante aqui. Os crimes aqui tributários da 8.137 são crimes de ação pública incondicionada. Quem for fazer concurso público, cuidado, porque eles adoram fazer a seguinte pegadinha. O CESP mesmo adora a seguinte pegadinha, portanto, fique atento. Olha só, eu estou dizendo que esses crimes aqui são de ação pública incondicionada. Ação pública incondicionada. Porém, depende-se de um ato específico, que é o lançamento. Temos, então, a necessidade do lançamento, em que pese a natureza desses crimes ser de ação pública incondicionada. E olha só, o que é que os concursos fazem? Os concursos gostam de dizer o seguinte: já que se depende de lançamento para tipificação das práticas previstas nos incisos 1 a 4 da Lei 8.137, o crime é de ação pública condicionada. Por quê? É condicionada ao lançamento. Certo ou errado? Errado. Essa pegadinha é muito frequente, está bem? Os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. O fato de serem materiais e dependerem de lançamento não faz com que se altere a natureza das respectivas práticas criminosas. Bem importante isso. Não se altera a natureza das respectivas práticas criminosas. O fato de se depender de lançamento para se verificar a materialidade não altera a natureza da ação relativa aos respectivos tipos penais. Está bem? Bem importante. E aqui nós temos alguns probleminhas para nós vermos. O que acontece? Acerca da materialidade aqui da súmula vinculante 24, jurisprudência recente vem relativizando essa súmula em dois grandes cenários, está bem? Dois grandes cenários, jurisprudência do STF relativiza essa súmula aqui. Ou seja, estamos falando de situações em que o contribuinte está pagando tributo a menor,
ou então ele está falsificando nota fiscal e assim por diante para pagar tributo a menor, e em que pese não ter ocorrido lançamento, mesmo assim é possível se proceder com uma respectiva ação penal e assim por diante. Quais são essas situações? Praticamente duas, tá? Basicamente duas. Primeira situação, quando o crime tributário for conexo a outros crimes. Ou seja, temos aí uma organização criminosa, um escritório de contabilidade deixou de exercer as suas funções regulares e dignas de escritório de contabilidade e se tornou uma organização que presta consultoria e realizações voltadas à sonegação de tributos para seus clientes. Olha só, nós então temos um escritório com vários membros, então uma organização criminosa especializada em crimes tributários. Na medida em que o crime tributário é conexo a uma organização criminosa e a organização criminosa está sendo investigada, é possível sim se afastar a súmula vinculante 24 do STF, quando o crime tributário for conexo a outros crimes. Segunda hipótese de flexibilização aqui dessa súmula 24. A segunda hipótese diz respeito a situações em que a própria prática, a própria fraude, a própria omissão por parte do contribuinte dificulta a atuação da autoridade fiscal de tal maneira, a autoridade fiscal que atua, mas encontra-se impossibilitada de atuar justamente pelo fato de não ter qualquer documento a seu dispor, não ter qualquer informação a seu dispor, o ambiente em que se está procedendo com os fatos geradores e deixando-se de recolher os tributos é tão intenso que a administração tributária não consegue fazer nada. Nessas situações em que a própria verificação da possibilidade de se realizar um lançamento, em que há um embaraço, então, para esses lançamentos, quando acontece isso, nós temos, então, uma hipótese em que não dá para se aplicar a súmula 24. Por quê? Porque isso seria muito dificultoso. Quando se embaraça o próprio lançamento, se flexibiliza a súmula 24. Olha só que situação. A autoridade fiscal está tão sem recursos que ela não consegue nem sequer proceder ao lançamento. Se ela não consegue sequer proceder ao lançamento, então não vai ter crime. Olha só, já pensou que horrível? O contribuinte ele está sonegando de uma maneira tão contumaz, tão forte, que nem sequer um lançamento por parte da autoridade fiscal está sendo possível. Então esse contribuinte vai se beneficiar da própria torpeza, ele vai se beneficiar do fato de ter sido extremamente ardiloso nessas suas ações ilícitas? A resposta é não. Quando há um embaraço para a própria ação de lançamento, está bem, flexibiliza-se a súmula 24 do STF. Fora desses cenários, é necessário o lançamento, está bem? Fora desses dois cenários, é necessário o lançamento, aí quando se fala dos incisos 1 a 4 dessa nossa lei, aí 8.137. Questão importante. Se não há materialidade, eu faço a seguinte pergunta. Se o fato gerador foi realizado, mas não foi realizado o lançamento pela autoridade fiscal, o contribuinte, ele, em tese, nem teve tempo de pagar o tributo, está bem? Mas já está sendo investigado. Já está sendo investigado. Essa investigação, ela é lícita ou é ilícita? Jurisprudência do STF vai dizer que mesmo a investigação, diante da ausência de lançamento, mesmo a investigação, ela é ilícita, representa então um constrangimento ilegal. Outra questão importante diz respeito ao princípio da insignificância. E aqui nós temos uma situação bastante delicada. Por quê? Porque nós temos, está bem, historicamente, jurisprudência dizendo que aplica-se o princípio da insignificância, sim, aos crimes tributários, porém, historicamente, nós temos o valor de 10 mil. Tá? Durante muito tempo, nós tivemos o valor, então, de 10 mil reais como sendo um valor estabelecido pela jurisprudência como sendo insignificante o crime tributário. Ou seja, nos termos da jurisprudência mais antiga, aquele, por exemplo, contribuinte que deixasse de
pagar, vamos supor, R$ 8.000 em imposto de renda, essa pessoa estaria cometendo uma conduta insignificante penalmente falando. Ele pode vir a sofrer uma série de consequências na esfera administrativa, mas penalmente, tendo em vista a insignificância do valor, tendo em vista então a insignificância do valor, nós temos que historicamente R$ 10.000 é um valor irrelevante. O que acontece? Esse valor R$ 10.000, ele baseava-se principalmente na questão dos valores que a Receita visava executar. As receitas deixavam de executar esses valores, esses créditos de até R$ 10.000 por não valerem a pena. E muitas vezes é comum essa cessão, né? A cessão desses créditos, de modo que muitas pessoas são executadas em suas dívidas tributárias, não pelo fisco em si, mas sim por terceiros que compraram o respectivo crédito tributário. Eis que esse valor de R$ 10.000, que é o economicamente sustentável e interessante para fins de execução, passado o tempo, ele também ficou muito baixo. E eis que o fisco federal, também a Receita Federal, ela não mais processa valores inferiores a R$ 20.000. Mas também no âmbito federal, no âmbito federal, não se executam valores abaixo de R$ 20.000. Ou seja, daí com isso, em função de uma portaria 75 do Ministério da Fazenda, se não me engano, da Receita Federal, eis que, como R$ 20.000 é considerado um valor economicamente insustentável, inviável de execução, a jurisprudência dos TRFs e principalmente do STJ passou a dizer, então, é insignificante o valor até R$ 20.000 para fins de verificação do crime tributário. Olha só qual que é o problema aqui. Esses R$ 20.000 disseram respeito em um primeiro momento aos crimes relacionados à sonegação de tributos federais. É o IRPF, é o II, ou sobre importação, esse tipo de coisas, tá bem? O que acontece? Depois que a STJ já tinha estabelecido R$ 20.000 como patamar, o STF diz, não é R$ 20.000 não, é crime tributário aquele que deixa de pagar R$ 10.000, vindo a condenar o indivíduo que deixou de pagar, não sei se foi 13 ou 14 mil reais, tá? Ou seja, em primeiro momento era R$ 10.000, depois passou a ser R$ 20.000 na jurisprudência do STJ, mas o STF reforçou a sua jurisprudência de R$ 10.000 por volta de 2013, está bem? Para complicar um pouquinho a situação, mesmo com este caso dos R$ 10.000 de 2013 do STF, STJ continuou aplicando o patamar dos R$ 20.000. Portanto, nós temos aí uma pequena dissonância jurisprudencial. O entendimento majoritário é dos R$ 20.000, esse também é dos R$ 20.000 e é sempre R$ 20.000 para tributos federais, também para tributos federais atualmente R$ 20.000 e para os outros tributos ISS, um tributo municipal, quando se fala, por exemplo, de IPTU também municipal, ICMS, um estadual e assim por diante. Daí nós temos uma situação de maior insegurança jurídica, também é R$ 10.000 ou é R$ 20.000? Temos jurisprudência passada, um pouco antiga do STF, dizendo que é R$ 10.000, mas jurisprudência mais recente dizendo que é R$ 20.000. Está bem? E reforço, quando se fala de tributos federais, é R$ 20.000. Repetindo, federais, R$ 20.000. Demais tributos, depende do posicionamento. Se é o posicionamento antigo do STF que vem sendo reforçado algumas vezes os 10 mil, ou o posicionamento mais recente que está sendo reiterado, que é o dos R$ 20.000. Prosseguindo aqui, temos mais algumas questões relevantes, está bem? Mais algumas questões relevantes. E aqui eu preciso fazer uma observação, tá bem? Uma observação. Nós, antes de passarmos à extinção da punibilidade, eu queria tratar com os senhores de dois argumentos
que por vezes surgem em sede de defesa das situações em que o contribuinte ele até queria pagar, mas não tinha condições. Temos o argumento da excludente de antijuridicidade, tá? E um outro argumento que é de uma excludente de culpabilidade. O que acontece? Vamos pensar agora na seguinte situação. Um contribuinte, ele quer pagar, está bem? Ele quer pagar os seus impostos. Só que ele está passando por uma crise financeira, está bem? O contribuinte está passando por uma crise financeira. E é isso que ele tem que parar e pensar. Eu não tenho dinheiro. Ou eu pago os tributos, ou eu pago o salário dos meus funcionários, está bem? Olha só, estou passando por uma crise e eu tenho que escolher ou é o tributo ou é o salário dos meus funcionários. Qual que é a prioridade? A prioridade aqui, sem sombra de dúvida, é o salário dos funcionários. Não é o tributo, é o salário dos funcionários, que tem natureza a alimentar. Olha só que outra situação. O contribuinte, ele não tem dinheiro para pagar todos os tributos, somente alguns. Ele então vai pagar parte dos tributos. Ele queria pagar mais, mas só que ele não tem condições para isso. E agora, nessa situação, advogados de defesa vêm com dois argumentos. Um é uma excludente de antijuridicidade e o outro é uma excludente de culpabilidade. Advogados de defesa, por vezes, dizem o seguinte: olha só, quando a empresa quer pagar, quando o contribuinte quer pagar e não tem condições, nós estamos passando por um estado de necessidade. A pessoa está passando por um perigo, tá? Esse é o argumento trazido por parte dos advogados e parcialmente acolhido na jurisprudência dos TRFs, principalmente, tá? TRFs tem alguma jurisprudência que acolhe essa excludente de antijuridicidade. Ou seja, seria a situação de que, quando a pessoa quer pagar, mas não tem condições, esse também seria um estado de necessidade. Outro argumento, que daí já é melhor acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, é o argumento da excludente de culpabilidade. Tá? E que excludente é essa? E que aqui, até eu ressalto a minha posição, seria o argumento mais correto, que é o da excludente de culpabilidade na modalidade de inexigibilidade de conduta diversa. Olha só, nós temos no direito penal essa modalidade autônoma de excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa, que diz respeito a situações extremas, também, situações extremas em que você não pode exigir do sujeito ativo que está realizando a conduta típica, que está realizando a conduta antijurídica, que ele age de maneira diferente. Como é que você vai exigir de um empresário que ele deixe de pagar o salário dos trabalhadores, de seus funcionários, para pagar tributos? Isso seria uma conduta inexigível. O sistema, como um todo, não tem como exigir esse tipo de ação por parte do respectivo sujeito ativo da ação, por parte do respectivo sujeito passivo da contribuição tributária, da obrigação tributária do respectivo contribuinte. O direito não tem como exigir isso dele. Portanto, então, nós temos que essa ação seria inexigível, tá? Você não pode exigir diversamente algo. E aqui, independente de qual corrente se filia, tá? Um ponto há que ser feito. Essa situação deve ser excepcional, está bem? Doutrina e jurisprudência dizem que a situação deve ser efetivamente excepcional. Estamos em uma situação em que efetivamente teve uma queda absurda de faturamento. Tivemos uma crise econômica maciça, em massa, uma crise econômica sistemática e assim por diante. A situação tem que ser extrema. E neste sentido, nós temos que a conduta, está bem, deve ser enxergado no contexto de ações do respectivo empresário e do respectivo contribuinte. Vamos supor que o empresário ele não vá pagar tributos, porque está em uma situação de penúria, porém ele opta por pagar dividendos, ou seja, distribuir o lucro.
ou então aumentar o seu prolabore. Olha só, a empresa está devendo, não vai pagar os tributos, mas ele quer aumentar o prolabore ou ainda distribuir os lucros para os respectivos sócios. E agora, esse contexto faz com que se afaste aí, seja a elegibilidade de conduta diversa, seja o estado de necessidade. Por quê? Porque a pessoa, o sujeito da ação, pode sim agir de maneira diversa. Continuando. Outra questão muito polêmica aqui diz respeito à extinção de punibilidade, bem como a suspensão da ação penal. O que acontece? Antes de mais nada, eu preciso dizer o seguinte. Vamos supor que determinado empresário não tenha pago os tributos de sua respectiva empresa, ele venha a ser acionado penalmente e, transcorrido certo tempo, ele conseguiu ter o faturamento, ele conseguiu ter o dinheiro para pagar a sua dívida. E eis que ele paga a dívida. Ele deve responder penalmente? A resposta é não. Por mais que a ação penal já tenha se iniciado, quando o contribuinte ele paga as suas dívidas, ele não deve mais responder aí pelo respectivo crime. Por quê? Porque nós temos uma hipótese de extinção da punibilidade. E olha só, nas hipóteses de adimplemento, tá? De adimplemento, nós temos extinção da punibilidade. E aqui a jurisprudência e a doutrina gosta, né, de fazer remissão às hipóteses de extinção, está bem? Extinção do crédito tributário, de modo que a extinção do crédito tributário vai ensejar a extinção da punibilidade. Olha só, quais são as hipóteses de extinção do crédito tributário? Essas hipóteses estão previstas no artigo 156 do CTN. O que é que diz o 156? Vamos lá. Extingue o crédito tributário. 1. O pagamento. 2. A compensação. Ou seja, primeiro, pagamento. A pessoa pagou os tributos. Compensação. Tivemos um sistema de compensação de débitos e créditos, tá? Algo aí que fica para o melhor estudo para o direito tributário. Teve a transação, tá? Foi feita uma negociação. Olha só, e eventualmente teve uma extinção em decorrência dessa transação especificamente. Teve remissão. Olha só, a autoridade fiscal remiu a respectiva dívida, ou então teve prescrição ou decadência, está bem? Ou ainda, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado, homologação do lançamento, consignação em pagamento, que até dias passarem, ela deve ser por bens imóveis, né? Ou ainda decisão administrativa irreformável, se entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória, decisão judicial passada em julgado, bem como a dação em pagamento, só para constar, dação em pagamento, perdão, né, de bens imóveis, só para constar, fazer uma breve correção, nós temos então que a consignação em pagamento diz respeito àquelas hipóteses em que se dá justamente o chamado depósito judicial. Mas também cometi uma falha agora há pouco, consignação em pagamento é o famoso depósito judicial. Ao passo que dação em pagamento é quando se entrega um bem para se extinguir uma dívida, para se extinguir um déficit também. E a dação em pagamento no direito civil pode ser tanto de bens móveis quanto imóveis, e aqui no direito tributário deve se dar por bens imóveis. E aqui não interessa qual das modalidades de extinção de pagamento se operou. Não interessa qual dessas modalidades se operou. Se operou com qualquer dessas modalidades de adimplemento, de extinção aí do crédito tributário, então você tem com isso a extinção da punibilidade. Bem importante, jurisprudência recente de 2019 do STJ reforçando isso. Está bem? O que mais que acontece? Neste sentido, tá, nós temos uma situação que é a seguinte. Vamos supor que determinado contribuinte deixou de pagar o imposto devido e eis que ele está sendo executado, ou seja, já teve o lançamento, tanto que já teve a inscrição do seu nome lá em dívida ativa, ele está sendo executado, está bem? E ele já perdeu administrativamente e ele está propondo ação anulatória. Olha só, vamos ver aqui como funciona essa situação. Vamos ver a situação aqui, então. Nós temos, então,
uma ação anulatória que está transcorrendo. E não obstante essa ação anulatória estar transcorrendo, nessa nossa linha do tempo, nós temos também aqui uma ação penal transcorrendo. Olha só a situação analisada pelo STJ. O indivíduo, ele veio a ter o respectivo lançamento lá na frente, ele, irresignado, propôs recurso administrativo ou não, e o indivíduo agora está propondo ação anulatória. Olha só, essa ação anulatória representa uma prejudicial penal. Você tem que esperar essa ação anulatória ter trânsito julgado para só depois poder ter o trâmite da ação penal. Jurisprudência do STJ vem a dizer que não. Jurisprudência do STJ diz que não. Aqui, ó, é possível o transcurso em paralelo da ação penal com a ação anulatória. Vamos supor que o contribuinte ele vença essa ação anulatória e consiga ter atendido o seu respectivo pleito e extinta a obrigação tributária. Nessa hipótese, se julgada procedente, tá? Julgada procedente a ação anulatória, eis que não há que se falar mais em qualquer tipo de obrigação tributária e nesse sentido não há que se falar mais em ação penal. Porém, regra geral, a ação penal transcorre paralelamente à ação anulatória. Mas também, se o contribuinte ganhar essa ação anulatória, extinta a punibilidade. Porém, essa ação penal, regra geral, ela pode tramitar aí paralelamente à ação anulatória. Está bem? O que mais que é importante nós vemos aqui? Importante nós vemos aqui também o seguinte: por vezes o contribuinte ele não está em condições de pagar o tributo e eis que o Estado, o sujeito tributário ativo, não estou mais falando aqui do sujeito penal ativo, mas do sujeito tributário ativo, vem a estabelecer os famosos programas de recuperação fiscal, né? Hipóteses aí de suspensão do crédito tributário. E o que acontece? A adesão a um programa de recuperação fiscal representa a extinção da punibilidade? E a resposta aqui é, mais uma vez, depende. Por que depende? Porque depende do que a lei estabelece. Se a lei do programa de recuperação fiscal dizer que resta extinta a punibilidade, resta extinta a punibilidade. Aqui nós temos uma anistia penal, está bem? Anistia penal. E vamos fazer uma observação. Vamos aqui diferenciar a anistia penal da anistia tributária. Na anistia penal, você tem um perdão pelo crime. Na verdade, o crime é perdoado, tá? Por quem? Pelo próprio Estado. Isso é anistia, tá? É um perdão que se dá por lei, ou seja, um ato normativo emanado pelo Estado. Ao passo que a anistia tributária se dá com relação à multa, à penalidade. O tributo em si, o valor devido, né, ele continua sendo devido ao imposto tal, ele ainda é devido. A anistia diz respeito basicamente a esse perdão da multa, da penalidade, tá? Continua a dívida tributária, continua o crédito tributário existindo. E eis que no penal, não. No penal, se há uma anistia, não há qualquer, digamos assim, débito com relação à sociedade como um todo. Não há mais que se falar em qualquer tipo de crime. O problema aqui, com relação aos programas de recuperação fiscal, diz respeito se há extinção da punibilidade ou não. E aqui nós temos dois grandes cenários, está bem? Dois grandes cenários. O programa de recuperação fiscal, né, o REFIS, ele pode prever anistia ou pode prever a mera suspensão, tá? A mera suspensão. Ou seja, nós temos esses dois cenários. Se o contribuinte tiver aderido a um REFIS e a lei do REFIS prever anistia, ele está anistiado. Porém, se essa lei do REFIS não prever anistia, a ação penal está suspensa. Está bem? A ação penal está suspensa se a lei do REFIS for omissa. A anistia ela tem que ser sempre expressa.
não pode ser tácita. A anistia tem que ser expressa. Se a lei do refis prevê a anistia para eventuais crimes tributários cometidos, é isso que vale, é isso que vigora. Se a lei do respectivo refis for omissa, não é possível se presumir anistia. Se a lei do refis for omissa, há tão somente uma suspensão do trâmite da ação penal. Está bem? E aqui nós temos que proceder com mais uma questão polêmica. A questão polêmica é a seguinte, olha só. Eu pergunto para os senhores que já estão mais avançados em seus estudos. Quem pode promover a anistia? Tá? Quem pode promover a anistia? E aqui estou me referindo, evidentemente, à anistia fiscal. Tá? Anistia penal. Quem pode, então, promover a anistia penal? A resposta é simples, basicamente, né? Nós temos que a anistia decorre de um ato normativo emanado pelo Congresso Nacional, portanto, devemos ter uma lei que venha a ser, então, sancionada pelo presidente da República. E já que é até matéria penal, tem que ter o trâmite de uma lei ordinária que venha a ser promovida no âmbito da União. Não é verdade? Passando aí por todos os trâmites. Eu pergunto o seguinte, pode o governador do estado, pode aí possui o estado, a unidade federativa, tá? A UF, o estado de Santa Catarina, ele pode legislar sobre matéria penal? Não. O estado de Santa Catarina não pode promover qualquer tipo de inovação legislativa sobre matéria penal, incluindo a anistia. Olha só, já imaginou se o governador do estado pudesse anistiar determinados condenados e assim por diante? Isso é vedado, isso não existe no Brasil. Isso existe nos Estados Unidos da América, por exemplo, em que governadores dos estados podem sim anistiar certos criminosos. No Brasil, não se verifica isso. Está bem? Eis que, então, governadores os estados não podem promover anistia de maneira nenhuma. Está bem? Os governadores não podem promover indulto e os estados em si não podem promover anistia por meio de lei estadual, nem indulto, nem anistia. O que acontece então? Mas existe um refis no âmbito dos estados, não é verdade? Pode o estado de Santa Catarina promover um refis com relação a débitos do ICMS? Claro que sim, claro que sim. É possível, sim, um refis estadual. Só que o refis estadual não pode legislar sobre matéria penal. Não pode nem sequer falar das ações penais em curso. O que é que o STJ tem dito então sobre esse cenário? Jurisprudência tem dito o seguinte, que o parcelamento de tributos estaduais enseja ao menos a suspensão. Em que pese você não ter como Assembleia Legislativa promover a anistia com relação a crimes tributários relacionados a impostos estaduais, nós temos que, ao menos, a suspensão da ação penal deve ser promovida enquanto o contribuinte estiver no refis. Está bem? Com relação aos crimes tributários, essas eram as questões mais importantes. Está bem? Por quê? Porque são as previstas na Lei 8.137 e são muito recorrentes em concursos públicos. Porém, não só aí nessa lei nós temos crimes tributários. Vamos passar rapidamente sobre mais três ações típicas, está bem? Nós temos no Brasil a Lei Rouanet, que tem sido objeto de críticas muito fortes recentemente. Como é que funciona a Lei Rouanet? Na Lei Rouanet, os artistas eles ganham dinheiro? Não. Na Lei Rouanet, os artistas eles têm que apresentar um projeto que passa por uma curadoria, ou seja, esse projeto tem que ser analisado pelo Ministério da Cultura. Uma vez analisado e aprovado esse projeto, o artista, uma entidade que está promovendo o projeto artístico e cultural, então tem que encontrar um parceiro empresarial que, por sua vez, esse parceiro empresarial vai fazer o quê? Vai poder financiar esse projeto e deixar de pagar tributos. Está bem? Olha só, então nós temos uma situação em que um ente deixa de pagar tributos para fins de financiar um projeto artístico-cultural nos termos da lei.
O que acontece? E se houver fraude nesse processo? E se deixar de recolher tributos e não houver repasses, né, para o respectivo projeto social, artístico e assim por diante? Né? O que acontece nessa situação? O que acontece quando houver uma fraude e vamos supor que o projeto não esteja sendo realizado e o empresário, o artista esteja então aí se apropriando dessas verbas que representariam incentivos fiscais para o empresário, nos termos da Lei Rouanet, e que deixam de ir para os cofres públicos. Nessas hipóteses, nós temos aí lei específica, que é a Lei Rouanet, que tem um tipo penal específico. Mas também, tudo aquilo que diz respeito à Lei Rouanet não é regulamentado aqui no 8.137, bem como o Código Penal. Nós temos lei específica. Mas também, Lei Rouanet, ela é específica neste ponto. Outra questão importante. Quando se fala, então, da Lei Rouanet, nós temos, só para constar, a Lei Rouanet é a Lei 8.313, isso também, Lei 8.813, e a tipificação das hipóteses de abuso, fraude que são cometidos no âmbito dela está na própria lei, artigo 40. Isso também, própria lei, artigo 40. Mais uma questão, descaminho. Descaminho diz respeito à hipótese em que nós temos que determinado crime é um crime tributário, mas é com relação à importação de produtos. Estamos falando principalmente de impostos relacionados à importação. O descaminho, então, olha só, é uma modalidade específica de crime contra a tributária na medida em que se tutela, então, crimes, impostos principalmente da União, mas não exclusivamente. É quando uma mercadoria entra no território nacional, não sendo pagos os tributos devidos. O que acontece aqui? Estou falando de imposto federal, não é verdade? E eu recém tinha dito que os impostos federais têm como princípio da insignificância R$ 20.000. E agora eu pergunto, no descaminho estamos falando basicamente de imposto de importação, mas outros também. Então, se estamos falando de imposto de importação, estamos falando de um imposto federal. Se há um imposto federal, então nós temos interesse da União. Se é imposto federal, o princípio da insignificância vai ser quanto? Vai ser de R$ 20.000. Está bem? R$ 20.000. Artigo 334 do Código Penal, a ação do descaminho. E, por fim, não menos importante, nós temos a situação da apropriação indébita previdenciária. E aqui, com relação à apropriação indébita previdenciária, nós temos o seguinte, tá? A apropriação indébita previdenciária está prevista no 168-A do Código Penal e, importante, diz respeito a tipos penais omissivos. Está bem? Omissivos, e ainda mais, omissivos próprios, tá bem? Próprios. Por quê? Porque na apropriação indébita previdenciária, nós temos situações em que o empregador ele deixa de repassar aquilo que ele já retém dos pagamentos de seus respectivos funcionários. Portanto, nós temos uma ação omissiva. Cuidado aqui com a ideia de que se trata de um crime meramente patrimonial. Tá? Porque o que acontece? Na apropriação indébita, termos gerais, nós temos que a pessoa ela quer se apropriar. Tá? A pessoa quer se apropriar de algo que ela tem. Você me deu essa bicicleta emprestada e eu não estou devolvendo. Eu tenho ânimos de me apropriar dessa bicicleta. Isso é apropriação indébita, tá? Regra geral. O que acontece na apropriação indébita previdenciária? Na apropriação indébita previdenciária, nós temos que é dispensado esse intuito de se apoderar. Ou seja, se eu simplesmente não repasso os valores que eu já descontei do salário dos meus funcionários, se eu não pago isso para a União e assim por diante, eu não necessariamente tenho esse ânimo de apoderamento. Eu não necessariamente quero pegar esse valor para mim, simplesmente não estou pagando. A jurisprudência, nesses termos, analisando essa situação, diz o seguinte, jurisprudência vai dizer que nessa hipótese você fica dispensado do dolo específico. Basta o dolo genérico. Basta você se omitir.
Esse também é dispensado esse apoderamento, esse intento de apoderamento. O que mais? Uma outra questão muito importante diz respeito ao princípio da insignificância. Olha só, aplica-se o princípio da insignificância à apropriação indébita previdenciária? E a resposta é não. Nem 20 mil reais, nem 10 mil reais, nem 5 mil reais, nem R$ 1.000. E por que nós temos essa guinada na jurisprudência? Por que aqui o entendimento é tão distinto daquele previsto na interpretação do artigo 1º da 8.137? O motivo é simples. É porque aqui, na apropriação indébita previdenciária, em que pese ser sim um crime tributário, na apropriação indébita previdenciária, nós temos que o bem jurídico tutelado é distinto. Não se fala do mero financiamento da União ou de um Estado, se fala do próprio custeio da Previdência Social, que é algo muito relevante. Ou seja, como o bem jurídico é distinto, a jurisprudência é pacífica, mesmo do STF, no sentido de que não se aplica a insignificância com relação aí aos crimes cometidos com relação à apropriação indébita previdenciária. Para nós fecharmos hoje, só mais uma questãozinha, tá? Competência, ela se dá com relação à matéria tributária, tá? Ao tributo. Se for um tributo federal, nós temos competência da Justiça Federal. Se for tributo estadual, competência da Justiça Estadual. Isso também, com relação à competência, nós temos essa primeira observação. Segunda observação importante com relação à competência. A segunda observação relevante diz respeito ao local do cometimento da ação. Disse que o local onde o tributo ele é devido, ou seja, onde eu tenho as minhas operações, e aí se eu tenho as minhas operações no município, se eu tenho essas minhas operações em Florianópolis, não interessa se eu realizei o fato gerador e depois eu me mudei para uma outra cidade, depois eu me mudei para Joinville ou assim por diante. É competente o local, ou seja, a competência relativa que ela é determinada pelo local em que é devida aí a respectiva obrigação tributária. Está bem? A respectiva obrigação tributária. Jurisprudência tranquila no sentido de que alteração, está bem? Alteração do nosso local, tá? Do domicílio fiscal, não vai ensejar qualquer tipo de efeito de alteração da competência aí com relação à respectiva prática criminal tributária. E a última questão diz respeito à súmula 107 do STJ, tá? Súmula 107 do STJ vai dizer o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. O que acontece aqui? Quando nós temos qualquer tipo de ato no âmbito dos crimes tributários, em especial com relação às contribuições previdenciárias, nós temos a competência da Justiça Federal, mas desde que ela venha a ser afetada. Se há tão somente um falso, nós temos a competência da Justiça Estadual. E aqui temos mais uma questãozinha relevante. Eu falei de apropriação indébita previdenciária, eu só queria fazer uma distinção com relação ao tipo penal específico, que vinha a ser o 171, parágrafo 3º do CP, que diz respeito justamente ao nosso estelionato previdenciário. Esse também, estelionato previdenciário. Quando você tem um estelionato, você tem uma ação ativa, uma ação comissiva. Na apropriação indébita, você tem uma ação omissiva, é deixar de recolher. No estelionato previdenciário, está bem que é o parágrafo 3º, que é também um crime tributário, por assim dizer, você pode ter um crime tributário ou não, está bem? Por quê? Porque você pode ter situações em que você realiza um ardil para enganar o fisco e o INSS. Nessa situação, que é diferente da apropriação, você já não tem uma ação omissiva como na apropriação, mas sim uma ação comissiva. Portanto, relevante essa diferenciação aqui do 171, parágrafo 3º,
com relação à apropriação indébita previdenciária. Visto isso, então, vamos passar a nossa revisão. Hoje nós vimos os crimes tributários. Vimos que a Lei 8.137 é um dos principais diplomas sobre a matéria. Porém, os crimes tributários estão previstos no próprio CP, outras leis, como a Lei Rouanet, e eis que outras leis são relevantes para se entender e se compreender os crimes tributários, especialmente por conta das hipóteses de extinção da punibilidade, que podem envolver programas de recuperação fiscal e assim por diante. Vimos que os crimes tributários também podem ser denominados de evasão tributária, que não se confunde com a elisão tributária, que é o planejamento tributário lícito, que também não se confunde com a elusão fiscal, que é a hipótese em que você tem um abuso no seu planejamento tributário. Vimos que quais são os sujeitos ativos dos crimes tributários, o gestor, eventualmente o contador e assim por diante. Vimos a materialidade e vimos a importância da súmula 24, vinculante 24 do STF, que vem a traçar a necessidade de lançamento para as hipóteses dos incisos 1 a 4 do artigo 1º dessa nossa lei, e, se não houver lançamento, nem mesmo inquérito pode ser aberto como exemplo, na verdade, que representaria um constrangimento ilegal. Não obstante, essa súmula vinculante 24 já tem sido flexibilizada em duas grandes hipóteses de crimes conexos e quando há um embaraço ao próprio lançamento. Quando há um embaraço ao próprio lançamento, também se vislumbra uma flexibilização da súmula vinculante 24 do STF. Vimos a polêmica da insignificância, que tinha, em um primeiro momento, um patamar de R$10.000. Esse foi alterado para R$20.000 e confirmado no STJ. E depois de ser estabelecido um patamar de R$20.000 para crimes federais, para tributos federais, estabeleceu-se também para outros tributos, mas depois disso já tivemos aí um retorno à jurisprudência dos R$10.000 por parte do próprio STF. Vimos que a extinção da obrigação tributária em qualquer das hipóteses do 156, e eu destaco aqui a mais importante, que é o pagamento. Nessas hipóteses, você tem a extinção da punibilidade, mas também extinção da punibilidade do crime tributário. Uma mera observação aqui, se for de apropriação indébita previdenciária, os requisitos previstos em lei devem ser preenchidos, mas também isso que a gente viu da extinção da punibilidade não vai se aplicar lá ao 68A do nosso Código Penal. Outra questão importante, temos situações em que a extinção da punibilidade pode ocorrer com mera adesão ao refis, hipótese em que há uma anistia de eventual crime tributário, porém é também possível se ter a extinção da punibilidade sem o pagamento também, então com essa adesão ao refis. Não obstante não se verificar sempre a extinção da punibilidade, é possível também a suspensão. Exemplos de suspensão, adesão a refis estadual. Adesão a refis estadual gera suspensão aí da ação penal, suspensão da ação penal, nos termos da jurisprudência pacífica da STJ. Visto isso, nós vimos outros tipos penais, vimos que a Lei Rouanet estabelece no artigo 40 um tipo penal próprio, há também o descaminho, que é um tipo penal próprio, e aplica-se em significância no valor de R$20.000, e vimos algumas questões relacionadas à apropriação indébita previdenciária, comparando com o estelionato previdenciário. Está bem? Por hoje é isso, e até a próxima.